Meus irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho do dia 21 de março, terça-feira, terceira semana da Quaresma. O Evangelho é de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração do seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos nesse tempo da Quaresma, tempo de reflexão, tempo de pensarmos realmente nas nossas atitudes, pedimos perdão dos nossos pecados para que dessa forma nós possamos viver plenamente a Páscoa do Senhor. O Evangelho de hoje nos fala da dimensão do perdão. Como vivemos essa dimensão do perdão em relação aos irmãos? Como vivemos essa dimensão no que diz respeito ao que Deus também perdoa dos nossos pecados e das nossas faltas? Jesus conta uma parábola provocada pela pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Meu irmão, minha irmã, eu sei que tenho consciência também pelos acompanhamentos e pelas confissões que nós escutamos, que essa dimensão do perdão é uma dimensão que realmente faz provar a vida de muita gente. Como poder perdoar aquele que me ofendeu? Como perdoar aquele que eu sei que me criticou, aquele que me dificultou aquilo que eu gostaria na minha vida? Como poder perdoar? Como poder pensar naquela pessoa, rezar por ela? E assim por diante. Então, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? A resposta de Jesus ela é muito clara: 70 vezes 7. Significando que, meu irmão, minha irmã, o perdão ele não é dado da noite para o dia. O perdão ele começa a ser dado a partir do momento que eu penso na possibilidade de poder perdoar. E esse perdão vai sendo trabalhado dia a dia na minha vida. Você sabe que realmente, se no dia de uma ofensa que eu recebi, é óbvio que naquele dia eu nem possa pensar na possibilidade de perdão de uma forma natural. Mas quando passa 1, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, é claro que a partir daí nós já vivemos um processo de tempo no qual nós podemos pensar naquilo que aconteceu. E ali, quem sabe, nós podemos pensar melhor, então, no perdão que nós podemos dar às pessoas que nos ofenderam. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, 21 de março, terça-feira, vimos que Jesus responde a Pedro a pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7, responde Jesus. Com certeza, essa virtude do perdão nós encontramos na vida de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia perdoou sempre seu marido, mesmo diante
da violência e dos maus tratos que ela sofria por ele ser de uma personalidade violenta. Ela perdoou os assassinos de seu marido e também até mesmo seus filhos, ensinou a eles a perdoar, e mesmo quando eles estavam resistentes, querendo vingar a morte do pai, ela pediu a morte do que vê-los pecar por vingança. Então, essa dimensão do perdão está muito forte na vida de nossa padroeira, e que ela possa vos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.